CBF, né? Se é um bem ou mal para o futebol brasileiro, com o seu modelo de gestão. Bem, alguns números aqui. Um levantamento feito pela consultoria Pluri, em cima de números de 2011, mostrou que a CBF, entre todas as confederações de diversas modalidades no país, ela, naquela oportunidade, ela faturou o equivalente a 63% do total. No ano passado, faturamento de 436 milhões e meio, segundo matéria do Estado de São Paulo, o que significou um salto de 2009 até o ano passado de 93%. A CBF, ela fatura muito dinheiro. Eu acho que é importante separar um pouco, né, a questão da administração da CBF, o talento do futebol brasileiro, do jogador brasileiro. Quando a CBF conquista títulos na seleção principal, nas seleções de base, isso não significa obrigatoriamente que o trabalho seja muito bem feito. Isso apenas reforça uma tese muito conhecida e que eu acho que é mais do que sustentável, que é de que o Brasil é o país que mais produz grandes jogadores no mundo. Isso é assim e sempre foi. Mesmo em períodos de safras não muito boas, o Brasil sempre tem bons jogadores. Não é tão complicado você montar uma boa equipe de futebol com atletas nascidos aqui no país. E muitos desses atletas, especialmente aqueles que formam a atual seleção, que vai jogar aqui a Copa do Mundo, se de fora. Muitos deles se aprimoram muito, porque vão jogar em ligas mais organizadas, horários muito mais racionais, com condições de trabalho ainda melhores, não de CT, porque os centros de treinamento de alguns clubes aqui no Brasil são ótimos, mas no dia a dia, né? Recuperação, treinamento, deslocamentos e tudo mais. E nós temos hoje aqui no Brasil uma entidade que fatura muito, os times são pobres, e aí não só por conta da má administração de alguns grandes clubes, mas pelas razões que já foram expostas aqui, clubes pequenos que sequer jogam, e cabe a ela, a CBF, me parece, fazer com que o futebol funcione, para não ser, como eu disse há pouco, a Confederação Brasileira da Seleção Brasileira, ou das Seleções Brasileiras, e sim a Confederação Brasileira do Futebol, da modalidade mais importante do país, e do mundo até, né, eu diria. Os campeonatos são deficitários, médias de público baixíssimas, os times brasileiros há muito tempo perderam a oportunidade de exposição no exterior, porque o calendário não permite que nem os grandes clubes viajem. Se você viaja pela Europa, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, entrar numa loja esportiva, é difícil encontrar uma camisa de um time brasileiro, mesmo aqueles mais populares. A da seleção está sempre lá. Uma camisa do River Plate ou do Boca Juniors, para citar exemplos aqui sul-americanos, é fácil de encontrar. Por quê? Porque só a seleção brasileira excursiona e joga no exterior. Os grandes clubes do Brasil, eles são cada vez menos conhecidos lá fora. No final de 2012, eu tive a oportunidade de fazer uma experiência curiosa. Nós fomos a Londres cobrir alguns jogos do Campeonato Inglês e estávamos na cidade às vésperas do jogo, dos últimos jogos do Chelsea, que viajaria para o Japão para jogar contra o Corinthians, provavelmente como jogou no Mundial de Clubes. Nós paramos nas ruas, nas imediações do estádio do Chelsea, com uma camisa do Corinthians e abordamos torcedores que passavam pela rua. Perguntavam, você gosta de futebol? Sim. Qual é o seu time? Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester United, enfim. Ninguém conhecia a camisa do Corinthians. O único que conheceu foi um chileno. E também teve um italiano que identificou. E, para ser sincero, um inglês falou, esse time é do Brasil. E começou a tentar ler o nome no emblema do Corinthians. As pessoas não conhecem o Corinthians na Inglaterra. E mesmo tendo derrotado o Chelsea, se voltarmos lá hoje, a maioria não vai conhecer. Porque o Corinthians não joga lá fora, o Santos do Senador não joga lá fora, raramente vai lá fora, o Flamengo não joga lá fora. Teve uma época que jogava bastante. Sim. Um dos momentos mais belos das excursões do Santos foi quando, com Pelé e campeão do mundo, chegou até, e é mais um fator que mostra o que ser o futebol, quando o Santos foi jogar no Congo e na Nigéria e conseguiu parar as guerras para assistir o Santos, foi uma coisa formidável. Então, mais uma lembrança de como o futebol pode ser um fenômeno agregador, confraternizador. E o Santos, naquela época, viajava bastante com um time fantástico, né? Então, quem sabe a gente consiga outra vez, eu como torcedor do Santos, ver o Santos excursionar seguindo as suas sugestões. Muito obrigado. Obrigado, senador. Mas só finalizando, então, o cenário que nós temos hoje é de uma CBF muito rica, com muitos patrocinadores, numa situação que, como eu disse já anteriormente, é um privilégio que ela tem, como todas as federações, as confederações nacionais, ela não precisa ter
um investimento alto na contratação do jogador. As confederações, elas apenas convocam os jogadores. E existem datas FIFA que permitem a todas as seleções do mundo jogarem regularmente, pelo menos uma vez por mês. As cotas de televisão são milionárias. A CBF já terceirizou isso para uma empresa desde os tempos que o Ricardo Teixeira era presidente. E a seleção joga pelo mundo, frequentemente, com televisão para o Brasil, para o mundo inteiro. Então, é muito mais fácil você administrar uma CBF dessa maneira sem ter a preocupação de fazer com que o futebol brasileiro funcione bem. Sem fazer com que o Campeonato Brasileiro seja um sucesso. Sem fazer com que os times menores, como aqui foi apresentado pelo pessoal do Bom Senso, tenham um calendário. Então, são duas coisas distintas, né? E, obviamente, é muito mais fácil você fazer com que times brasileiros sejam competitivos do que times de outras nações, onde você não tem tantos talentos como surgem aqui no nosso país, que é o país dos grandes jogadores de futebol. Sempre foi e sempre surgem novos talentos. É uma rotina para a gente. E é uma situação que é bom lembrar, a CBF ela tem um processo eleitoral em que o ex-presidente era o Ricardo Teixeira foi embora, assumiu o Zé Maria Marinho, e o vice-presidente Marco Paulo Del Nero já vai assumir no ano que vem. E todos sabiam quem seria o sucessor. Sequer uma candidatura de oposição foi lançada. Houve até quem tentasse, não conseguiu. Não estou aqui nem defendendo as pessoas que queriam lançar a candidatura de oposição, que, aliás, eu pessoalmente não acho que sejam pessoas que fossem mudar tanto o futebol brasileiro, mas é uma opinião pessoal minha. Mas sequer conseguiram lançar uma candidatura, porque para isso você precisa, por exemplo, o apoio oficial por escrito de 8 federações e 5 clubes, e nem isso conseguiram. Então, o futebol brasileiro está nas mãos das mesmas pessoas, que fazem com que a CBF tenha uma nova sede sensacional no Rio de Janeiro, tenha reformado a Granja Comari, que, segundo companheiros que lá estão, está sensacional, impecável, que bom, condições de trabalho adequadas para todos que lá estão, mas o futebol brasileiro não está bem. Então, se fosse a Confederação Brasileira de alguma outra modalidade, tudo bem, mas já que ela é a Confederação Brasileira de Futebol e o futebol está nessa situação, eu não posso achar que a CBF hoje é um bem para o futebol do Brasil. Bom, eu ouvi atentamente o Mauro, discordo evidentemente dele, mas respeito a opinião. Eu acho que a democracia é um processo maravilhoso, onde as pessoas falam o seu pensamento e todos nós temos o direito de concordar ou discordar, né, senador? Por isso que nós estamos num país livre, graças a Deus. Mas as colocações do Mauro, algumas pertinentes, outras não, mas respeitosamente eu quero dizer a ele que a CBF já presta uma grande ajuda aos clubes, né? E tem uma série de ações dentro do futebol brasileiro que não é só a seleção. Quanto o talento do jogador brasileiro é inegável, Quanto o modelo de eleição da CBF é uma questão legal, Mauro. Nós temos que mudar a lei, é a legislação. Nós temos que mudar hoje o critério de eleição de presidente de federação. O atual modelo é estabelecido por lei. Por lei. Então, quem elege hoje... Lhe pergunto, doutor Wilson, a própria CBF estaria disposta a concordar com a mudança no atual marco regulatório? Veja, uma disfunção hoje. As ligas é que elegem os presidentes das federações. Não tem voto de qualidade. O voto do Flamengo ou o voto do Corinthians é o mesmo da Liga, e vou fazer aqui, com a devida vênia, uma propaganda minha terra, a Liga de Piabiru, no interior do Paraná. É o mesmo voto qualificativo. Isso, no meu modo de entender, está equivocado. Então você tem o colégio eleitoral que elege o presidente da Federação Paranaense, no caso, 82 votos, sendo só 12 da primeira divisão. O restante são todos ligas amadoras. Então, essa é uma situação que tem que ser revista, Mauro. Tem que se modernizar isso também. Entende? Porque aí nós vamos ter uma qualidade. Essa lei data de? Não me recordo, presidente, mas ela é uma legislação que regulamenta tudo isso, né? Então, o que existe na questão eleitoral é a lei. E ela é obedecida, evidentemente. Então, nós temos que qualificar isso, talvez mudar esse contexto, né? Wilson, essa lei é com relação ao próprio estatuto da CBF? Isso, ela regulamenta as eleições e tudo mais. Não é o estatuto, ela é com base numa lei que fundamenta a razão, a regulamentação do estatuto. Né? Mas o estatuto prevê quem participa da Assembleia Geral e que pode transformar o próprio estatuto.
Não, na realidade, a legislação define isso. Então, o que nós precisamos rever é a legislação. Essa é uma questão do voto qualificativo dos clubes. Porque hoje, o voto dos grandes clubes, da Série A, Série B, tem o mesmo valor de um voto de uma liga. Então, essa é uma situação que nós temos que rever e que é importante. Eu acho que é muito importante para a gente qualificar também a escolha dos presidentes de federações e também da própria CBF, porque hoje, como o Mauro disse, é verdadeiro, são 27 votos de federações e os 20 clubes da primeira divisão que elegem a direção da CBF. Né? Permita, senador Randolfo, só uma breve sugestão. Tendo em conta... Senador Suplicy, Sérgio... Não, mas ele poderá refletir sobre o que eu vou falar. Mas seria oportuno, até porque estamos aqui ao vivo, que todas as pessoas que vivem o esporte nos clubes, na Confederação Brasileira de Esportes, de Futebol e os jornalistas que tenham sugestões que possam encaminhar a nós, senadores, relativamente a como melhorar a legislação no que diz respeito à definição da eleição dos clubes e das confederações de futebol. E eu, inclusive, apresentei projeto de lei porque relativamente a possibilidade de haver modificações sobre este tema. Então, que esteja aberta a possibilidade de todos que estão nos assistindo de estarem encaminhando sugestões para nós. Sérgio, por favor. Eu gostaria de colocar para reflexão aqui do plenário a própria Constituição de 88, no seu artigo 217, ela determina, ela diz que as entidades de administração do esporte são autônomas para se organizarem internamente e as suas competições. Eu não sei aquela legislação, a Lei Pelé, vimos agora uma modificação, estamos trabalhando na regulamentação do Estatuto do Torcedor. Eu acho que agora a questão interna das entidades de administração do esporte, elas estão muito calcadas na nossa Constituição, no artigo 217, que lhes dá autonomia para se organizarem internamente e organizarem suas competições. É só isso, presidente. Mauro. Eu só queria registrar que eu entendo também que isso essa é uma questão da própria CBF, de como o processo eleitoral da CBF. Concordo com o presidente Wilson quanto à necessidade de mudança. E faço minha pergunta do senador Randolfo Rodrigues. Estaria o comando da CBF, que é o mesmo há tanto tempo, Marinho agora será vice-presidente. Na verdade, haverá uma troca, né? Marco Paulo Delnero assumirá, Marinho será um dos vice-presidentes. É só uma troca. Então, as mesmas pessoas continuarão comandando o futebol brasileiro. Estariam essas pessoas dispostas a mudar esse cenário? No mundo ideal, talvez o bom senso pudesse lançar um candidato. Isso hoje, na prática, é impossível. Eu lembro que Sócrates, falecido jogador, falecido craque brasileiro, pensou em lançar uma candidatura certa vez, não foi bem sucedido. É impossível, nenhum de nós consegue lançar uma candidatura. O futebol brasileiro está nas mãos de um grupo de pessoas. São as 27 federações, os 20 clubes que são, muitas vezes, não vou generalizar, evidentemente, mas muitas vezes subservientes a essa situação, não fazem rigorosamente nada para mudar esse cenário. Os clubes jamais enfrentam a CBF, mesmo quando se sentem prejudicados. É muito raro isso acontecer. Um clube ir à CBF e questionar a CBF, mesmo quando se sente de alguma forma atrapalhado, prejudicado. E o futebol brasileiro não sai do lugar. Está estacionado no mesmo lugar. As únicas coisas que a gente consegue apontar de positivas são resultados eventuais positivos da seleção brasileira de futebol, que eu acho que também, como eu disse há pouco, do talento dos nossos jogadores, e a sede nova da CBF, ou a reforma da Grande Comari, que, sinceramente, é muito pouco para aquilo que o futebol brasileiro pode mostrar, representar. E a gente precisa urgentemente ter um campeonato bom, ter um futebol saudável. Não dá mais para ter jogos do Flamengo com 375 pessoas, ou uma média de público que é menos da metade da segunda divisão da Inglaterra. Isso é vergonhoso para o nosso futebol
E no momento que o Brasil passou por tantas transformações, tantas mudanças econômicas, estabilidade e tudo mais, só o futebol parece que parou no tempo, né? Aumentou o faturamento dos clubes, mas no todo a gente está patinando no mesmo lugar.